tarde a todos os irmãos, irmãs. É bom estarmos juntos, não é? E o Fernando, somos uma equipa, é isso mesmo. Igreja é sermos uma equipa de Deus. Sei que os irmãos estão a estudar aquilo que seriam marcas de uma igreja saudável, e não sei as marcas que os irmãos já estudaram. Foi-me pedido 2 marcas para que pudesse falar aos irmãos. Não vou mencioná-las literalmente por meio da pregação, mas elas estarão intrinsecamente lá no meio da mensagem. Creio que para nós entendermos marcas de uma igreja saudável, temos que pensar em primeiro lugar o que é ser uma igreja. O que é ser igreja? Qual o nosso papel na igreja? Qual a função da igreja neste mundo? Não é? Então eu quero fazer um pouco de um panorama histórico, porque se hoje nós somos igreja, porque nós temos uma história, e a história de facto revela alguns princípios ou algumas marcas que a igreja deve ter. Se nós negligenciarmos a história, corremos o risco de cometer os mesmos erros. Não é? Então, olhando para a história, aprendemos com os erros, mas também olhando para a história, aprendemos como podemos ser igreja de Cristo. Não é? Então, marcas são aquilo que nos identifica. Igreja é a comunidade do reino de Deus. Saudável vem à mente saúde, vem à mente um bom corpo. Né? Igreja saudável é uma igreja onde o corpo está em plena saúde. Por isso a mensagem de hoje será mais bases, fundamentos para uma igreja saudável. Né? Abra sua Bíblia na carta do Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 1. Vamos ler primeiro o capítulo 1. Vamos ler 2 trechos deste livro. Apocalipse, um livro tão enigmático para alguns. Há um jovem em Setúbal que é o livro preferido dele, o Daniel. Muitos conhecem. Não é? Nem posso dizer a ele que preguei hoje aqui de Apocalipse, senão vou ter que pregar a ele hoje também. Mas no capítulo 1, verso 9 a 13, vemos João, o autor deste livro, numa visão celestial. Eu gostava que pudéssemos olhar para esta visão. Verso 9 diz: Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingindo pelos peitos com um cinto de ouro. Agora o capítulo 3, verso 14 a 22. É uma dessas cartas a uma dessas igrejas. Verso 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Texto tão bonito e tão carregado de sentimentos. Os anos haviam chegado, os anos amargos haviam chegado à igreja de Jesus Cristo. Logo, a igreja do primeiro século. No ano 54 depois de Cristo, sobe ao trono um imperador chamado Nero, um dos piores imperadores, com apenas 17 anos. Nero era um louco. Matou a sua própria mãe para subir no trono romano. Em 64, põe fogo na cidade de Roma. Subiu numa torre das suas torres e assistiu de camarote dos 14 bairros da cidade de Roma incendiados. Destes 14, 10 foram completamente destruídos, restando 4. Destes 4 bairros, a sua população maior, composta por judeus e cristãos, serviu como um álibi para que Nero pudesse culpar judeus e cristãos do incêndio em Roma. A história lembra-nos que, nesta altura, faltou madeira na cidade de Roma devido às diversas cruzes que os cristãos e judeus ocuparam por causa do suposto incêndio. 2 anos mais tarde, na Palestina, território romano, explode uma rebelião e uns judeus zelotes, revoltados contra o Império Romano, devido a uma sinagoga judaica ter sido profanada, envolvem-se numa revolução. Nero, na altura, manda o general Tito ir até a Palestina. Naquela tarde, mais de 3.000 judeus foram crucificados por causa desta revolta contra o Império Romano. No ano 70, o próprio Tito, já ocupando o lugar de Nero, destrói a cidade de Jerusalém e o templo, e não fica pedra sobre pedra naquela cidade. Milhares de cristãos foram mortos, mais de 3.000 novamente crucificados por Tito. Neste mesmo ano, Tito, o general, inaugura aquele hoje que é um dos grandes monumentos históricos em Roma, o Coliseu Romano. Palco de muitas festas. Na sua inauguração durou 100 dias. E nestes 100 dias, historicamente falando, muitos historiadores cristãos do primeiro século dizem que mais de 10.000 cristãos foram mortos no Coliseu Romano nestes 100 anos de inauguração. Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, diz que os cristãos eram presos em postes na cidade de Roma, eram cobertos com petróleo ou um gênero de um combustível, ateavam fogo e eles funcionavam como luzes durante as noites na cidade de Roma. Cristãos que professavam a sua fé em Cristo. Todos esses episódios levaram com que a igreja e os judeus cristãos fossem dispersos da Palestina durante o período romano. No ano 86, depois de Cristo, sobe ao Império Romano um governador chamado Domiciliano. Domiciliano é conhecido como o segundo Nero, um homem também muito bonzinho para os cristãos. E ao subir no trono, Domiciliano, a primeira coisa que faz é ordenar em todo o império que ele fosse conhecido e reconhecido como Senhor e Deus. Domiciliano é o primeiro imperador romano a autodesignar-se Deus e obrigava as pessoas a adorarem desta forma. É este Domiciliano que envia João como prisioneiro na ilha de Patmos, supostamente tentando calar a última voz dos apóstolos. Nesta altura, quando o livro do Apocalipse é escrito, todos os apóstolos já estavam mortos, com exceção de João. Todos eles já haviam morrido em virtude das diversas perseguições. A tentativa do Domiciliano foi calar a voz de João. Fechou-lhe a porta do Evangelho. Contudo,
quando o homem fechou a porta na terra, Deus abriu uma janela no céu para João. E essa janela, João é chamado para entrar. Nesta visão maravilhosa, neste cenário devastador de perseguição, de tribulação, de morte, de grande sofrimento, parece que o povo de Deus está perdendo. Parece que Deus e Jesus Cristo já não é nada para o povo, porque todo o povo está perdido. A imagem que temos aqui na narrativa de João é que o Senhor está sentado num trono sublime. O Senhor está governando a história. O Senhor está ditando os passos da sua igreja. Mesmo estando em perseguição, nada foge ao poder soberano do Senhor na vida da sua igreja. E a mensagem do Apocalipse é esta, irmãos. Uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança no meio a uma crise política, religiosa, moral, espiritual. João é chamado a entrar nesta porta e ver numa visão. E a visão no capítulo 1 diz que ele ouviu uma voz. A voz do Cordeiro. A voz que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porém, quando ele se volta para ver quem é que falava com ele, ele não vê ninguém. Ele vê somente 7 castiçais de ouro. E no meio destes 7, um deles é semelhante ao Filho do Homem. Expressão destinada a Jesus Cristo. E quando ele vê este semelhante a Filho do Homem, ele já não vê mais aquela figura do Cristo na cruz. Do Cristo sofredor. Do Cristo cheio de sangue. Ele vê o Cristo glorioso. Ele vê o Cristo repleto com umas roupas brancas, com seus olhos lindos, com seus cabelos brancos, com seus olhos como chama de fogo, com seus pés, da sua boca sai uma espada. É este Cristo glorioso que João vê. O mundo só pode ver Cristo por meio da igreja do Senhor. Cristo, na visão de João, ele está no meio dos 7 castiçais de ouro, que simbolizam as 7 igrejas da Ásia Menor. As igrejas da Ásia só poderiam conhecer Cristo por meio da igreja do Senhor. O mundo só poderia conhecer Jesus através da igreja. O mundo só pode conhecer Jesus através de mim e de você. Diz-nos a Bíblia que Jesus está no meio da igreja e mais. No capítulo 2 diz que ele anda, passeia no meio da igreja. Jesus está aqui conosco hoje. E por ele estar aqui, este lugar torna-se sagrado, torna-se especial. Não somente um mero clube, não somente uma associação recreativa. Por Jesus estar aqui, este lugar é o melhor lugar que poderíamos estar. E ele estando no meio da igreja, o seu propósito é sondar a igreja, examinar a igreja, ver as obras da igreja, exortar, encorajar, disciplinar, corrigir, para que ela seja perfeita segundo a sua vontade. Em todas as cartas, e são 7, até o capítulo 3 de Apocalipse, todas elas, João usa a mesma frase para todas as igrejas. Conheço as tuas obras. Jesus diz a João, escreve num livro e envia estas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E em todas elas é Jesus a dizer, eu conheço as tuas obras. Eu conheço aquele que está sentado no trono. Sabe aquilo que sentimos, pensamos, falamos, dizemos, escrevemos. Ele vê e sabe todas as coisas, sem exceção. Eu conheço as tuas obras. E por ele conhecer-nos na perfeição, o diagnóstico que Jesus faz da igreja é que é o verdadeiro diagnóstico. Há uma igreja chamada Igreja de Esmirna, conhecida como a igreja mais pobre das 7 igrejas da Ásia Menor. Diz-nos o capítulo 2, verso 9, eu conheço as tuas obras e sei que tu és pobre, mas tu és rico.
seja, na análise humana, Jesus aqui nos surpreende. Na análise humana, na análise dos homens, a igreja de Esmirna era pobre. Mas na análise celestial, ela era rica. Aquilo que fazemos, podemos impressionar os homens, mas não podemos impressionar Deus. Podemos impressionar muitos homens com o nosso modo de ser como igreja e não estarmos a impressionar Deus. E como igreja, irmãos, temos que pensar nisso. Para uma igreja que era rica, a igreja de Laodiceia, que nós lemos, no capítulo 3, verso 17, diz que és rico e nada tens falta. Aquela riqueza toda, na análise humana, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Na análise celestial, Jesus diz que tu és cega e nua. Tu és pobre, porque Laodiceia não estava a impressionar Deus. Por isso, como membro de uma igreja cristã, a minha principal preocupação tem que ser agradar a Jesus Cristo e não aos homens. Agradar a Jesus e fazer tudo para agradá-lo e não me preocupar em agradar os homens, aos pastores, aos diáconos, aos membros da minha igreja. A minha preocupação tem que ser agradar ao Senhor. E uma igreja saudável, irmãos, é a igreja que busca agradar a Jesus Cristo. A igreja saudável não depende das riquezas da terra. A igreja saudável depende das riquezas espirituais. A igreja saudável não confia na sua força ou influência social, mas sim na fidelidade de Deus. A igreja de Filadélfia, Jesus diz que tu tens pouca força. Capítulo 3, verso 8. Eu sei que tu és de pouca força, mas diante de ti pus uma porta que ninguém pode fechar. A igreja pode ser fraca perante os homens, porém ela é forte perante Deus por causa da sua fidelidade. Filadélfia foi conhecido como uma igreja fiel ao Senhor. Mesmo sendo fraca em termos de membros, em termos, se calhar, de impacto social, Filadélfia, na avaliação do Senhor, era uma igreja forte. Jesus faz muitas críticas e muitos elogios a igrejas aqui nestas 7. A igreja de Éfeso, Jesus diz que sabia das dificuldades que aqueles irmãos estavam a enfrentar face a doutrinas erradas. No capítulo 2, verso 2, Jesus diz: eu conheço o teu trabalho e sei que não podes sofrer com os maus. Puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. A igreja de Éfeso era uma igreja que não negociava os valores da fé. A igreja de Éfeso era uma igreja que buscava viver a verdade do reino de Deus, sem se importar com o que o povo iria dizer. Não abria mão da verdade bíblica. Irmãos, há valores na igreja de Jesus que eles são inegociáveis. São valores da nossa fé, identificam-nos com Jesus e não podemos abrir mãos dele. Contudo, a igreja de Éfeso, Jesus tinha uma crítica a eles. Jesus elogia o amor pela doutrina e na perseverança do ensino, mas Jesus diz a eles: porém, contra ti, no verso 4, tem uma coisa: abandonaste o primeiro amor. Tu és valorosa no ensino, porém tu abandonaste o primeiro amor. Em Éfeso as coisas aconteciam. Os ministérios da igreja funcionavam. Tinha escola bíblica, escola dominical, ministério de jovens. Tinha um bom grupo de louvor. Tinham membros que se reuniam. Porém, era mecânico. Não havia devoção. Não havia entrega. Não havia intimidade com Jesus. A devoção e a adoração, por mais linda, mais bela que seja, irmãos, sem amor, não é agradável aos olhos de Deus. Sem devoção, sem intimidade, sem vida na adoração, não agrada a Deus. Uma igreja saudável, a sua adoração é viva, é íntima com o Senhor, envolve relacionamento íntimo com Ele.
sei que muitos de vós já foi a algum funeral. Já foram? É um ambiente solene, não é? No funeral, eu lembro-se no funeral de um primo meu, escolheram a melhor roupa para ele, um fato, uma gravata, pentearam-lhe o cabelo, colocaram-no no caixão, estava tão lindo, porém sem vida. Assim é a adoração perante Deus, sem vida. Pode ser de uma roupagem belíssima, com instrumentos, com uma coisa, com uma orquestra a acompanhar. Se não houver vida na adoração, não agrada ao Senhor. E uma igreja que quer ser uma igreja saudável, a sua adoração tem que ser viva perante o Senhor. A avaliação de Jesus da igreja de Éfeso é uma avaliação que nos tem que fazer pensar. Porque não adianta sermos fiéis na doutrina bíblica e não usarmos a mesma fidelidade na adoração e na devoção ao Senhor. Não podemos ser ouvintes e não sermos praticantes da Bíblia. A outra igreja de Tiatira, que ela é o oposto da igreja de Éfeso. A igreja de Tiatira, ela tinha o contrário. Ela permitia que os falsos ensinos penetrassem pela igreja, porém a comunhão e o amor com os irmãos estavam em alta. E na avaliação de Jesus, Jesus chama-lhes a razão, dizendo: vocês não podem ser assim. Vocês não podem tolerar que falsos mestres ensinem coisas que não são verdadeiras. Verso 19 do capítulo 2 diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos. Era uma igreja que se preocupava com a comunhão, com os ministérios da igreja, dos irmãos estarem juntos, estarem em coinonia, terem momentos felizes, alegres, de festa, mas permitiam heresias dentro da igreja. Na avaliação de Jesus, esta igreja não estava a ser uma igreja agradável aos seus olhos. Não adianta somente cuidarmos da parte social da igreja, dos irmãos, se abandonarmos o ensino bíblico. Uma igreja saudável valoriza a Bíblia, porque a Bíblia valoriza a comunhão dos irmãos. Não podemos abandonar nenhuma e nem outra. Podemos ser uma igreja onde a comunhão transborde pelas janelas e portas do nosso salão. Podemos impressionar o mundo pela nossa comunhão e não estarmos a impressionar Deus pelo nosso modo de vida. Podemos ser os mais felizes e andarmos em sintonia uns com os outros, mas negligenciarmos a fidelidade à palavra de Deus e negociarmos a palavra de Deus. Irmãos, no nosso país, muitas igrejas estão a ser assim. Valorizam uma coisa, desvalorizam a outra. Não há possibilidade, não podemos separar a teologia da Bíblia da vida cristã. Teologia, ela é vida cristã. Teologia é a minha visão de Deus, é aquilo que Deus quer e o modo que eu devo viver. João, na sua primeira carta que ele escreve, a primeira epístola, ele diz: aquele que diz ser dele, deve andar como ele andou. Aquele que se diz ser cristão, deve andar como Cristo andou. Se eu fosse avaliar a igreja portuguesa hoje, eu poderia dizer: está muito bem, está mais ou menos, está muito mal. Sabe por quê, irmãos? Porque a mesma comunidade que tem pessoas devotas a Deus, sinceras, é a mesma comunidade que tem pessoas que vivem na imoralidade e que cultuam as suas próprias vidas. Na mesma comunidade cristã existem pessoas que vivem para a glória de Deus e existem pessoas que buscam a sua própria glória. E esta avaliação e este separar das águas, o Senhor Jesus irá fazer. Ele próprio diz que dentro da igreja há o trigo e o joio. E esta separação Ele irá fazer. Sabe de uma coisa, querido? Jesus não se impressiona com as aparências. Jesus não se deixa levar por uma adoração teatral e hipócrita.
Jesus vê o coração. Jesus olha para o interior. A igreja de Sardes, no capítulo 3, verso 1, Jesus diz: eu conheço as tuas obras e sei que tens nome de que vives, mas estás morto. Uma igreja com uma aparência viva, maravilhosa, porém aos olhos de Jesus era uma igreja morta. Somente a uma igreja destas 7, Jesus não faz nenhum elogio. Somente a uma igreja de Laodiceia, a carta que foi lida, no capítulo 3, verso 14. A esta igreja, Jesus não faz nenhum elogio, somente aponta críticas a esta igreja. Laodiceia era uma das maiores cidades da Ásia Menor. Fazia parte de um triângulo bem produtivo. 3 cidades: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Seria hoje, em termos de distância, Setúbal, Palmela, Montijo. Fixa aí: Setúbal, Palmela, Montijo, Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Em Hierápolis, ainda hoje, ela é conhecida mundialmente pelo Castelo de Algodão. Castelo de Algodão é um gênero de um palácio em sal, na Turquia, que desce águas medicinais, temperaturas muito quentes, totalmente feito de sal, e piscinas de água bem quentinha, medicinal. Na internet não há de procurar Castelo de Algodão que há de aparecer. Hierápolis, conhecido pelas suas águas termais, medicinais. Colossos, a outra cidade, era conhecida pela sua capacidade de ter boas águas medicinais, mas não quentes, frias, que vêm das montanhas altas da Turquia. Laodiceia não tinha água boa. Laodiceia não tinha nenhuma fonte de água saudável. Tinha que retirar por meio de aquedutos, e a água naquele trajeto era totalmente contaminada. E se alguém bebesse água de Laodiceia, apanhava certamente um vírus muito perigoso, porque a água não era boa para beber. E vejam a imagem que Jesus utiliza desta igreja de Laodiceia. Jesus está a dizer: tu não és morna como Hierápolis, tu não és fria como Colossos, tu és morna, e o teu modo de vida causa-me náuseas, e por isso vomitar-te-ei. Uma igreja indecisa, uma igreja em cima do muro, uma igreja que, quando Jesus analisa, reparem, apesar de Jesus não fazer nenhum elogio à igreja de Laodiceia, ele não aponta nenhum problema naquela igreja. Jesus não diz que eles tinham problemas com falsos mestres. Eles não tinham problemas com imoralidade, como as demais igrejas. Não havia vestígios de tribulação. Não havia nada de ruim nesta igreja. Era uma igreja eticamente, aos seus olhos, correta. Era uma igreja próspera. Era uma igreja onde se ela própria dizia ser fiel. Contudo, na análise de Jesus Cristo, apesar de ser doutrinariamente saudável, apesar de ser eticamente correta, apesar de ter prosperidade, apesar de em Laodiceia não haver nenhum problema de guerra entre irmãos, como vemos nas outras igrejas, esta igreja causava náuseas a Jesus. E eu, quando preparava a mensagem, perguntei: mas o que é que faltaria à igreja de Laodiceia? Irmãos, a Laodiceia faltava fervor espiritual. Eles tinham tudo, porém lhes faltava a essência, o fervor do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz no verso 17 que eu sei que tu és rica e de nada tens falta, contudo tu não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Faltava-lhes o Espírito Santo do fervor. Quantas igrejas conhecemos, quantas denominações conhecemos, irmãos, que hoje defendem a Bíblia como fonte de fé e de prática,
defendem a boa ética e a boa conduta, contudo estão secas espiritualmente, mortas, não há entusiasmo. Sabem por quê? Não tem a ver com os seus pastores, tem a ver com que toda a comunidade não tem buscado encher-se do Espírito Santo. Ciência, a física nos ensina que o fogo há duas formas. Ou ele apaga, ou ele propaga. Não há meio fogo. Ou ele propaga-se, ou ele vai apagar. Não há como andarmos em cima do muro. Assim é o fogo espiritual. Ou ele propaga-se, ou ele apaga. Qual a solução, então, para este cenário da igreja de Laodiceia? O único remédio, ou antídoto, ou meio para que a igreja pudesse sair daquele estado pela qual ela própria se colocou. Ela deveria voltar à fonte daquele que tem o poder do fervor espiritual. O próprio Jesus diz, no verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro. É de mim, não é de um outro meio, não é de alguém. O fervor espiritual não vem, por maior que seja o pastor, por maior que seja conhecido, o fervor espiritual da igreja vem diretamente do trono de Jesus Cristo. Não há fórmula mágica, irmãos. Não há livros devocionais. Não há orações, não há pozinhos, não há água santificada. Há sim intimidade com Jesus. Somente a intimidade direta com Ele é que pode trazer novamente o fervor espiritual. A palavra-chave é intimidade. Jesus diz, eis que estou à porta e bato, nesta carta a esta igreja. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sentado à mesa, a visão da intimidade. Quem se assenta intimamente na mesa com Jesus, diz-nos aqui a palavra do Senhor, que da mesma forma como Jesus se sentou no trono de Deus, este irá sentar-se publicamente no trono do Senhor. Não há como sentarmos ao lado de Jesus publicamente, se não sentarmos intimamente com Ele na mesa. Se Jesus não fazer parte da minha vida, se Jesus não fazer parte da minha família, irmãos, todas estas cartas terminam com a mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estou a terminar. Hoje, estas 7 igrejas da Ásia Menor, não existem nenhuma delas. Apesar das chamadas de atenção, hoje elas só passam de monumentos antigos, pedra sobre pedra. Elas não ouviram o que o Espírito do Senhor disse às igrejas. Laodiceia preferiu andar morna, fazendo tudo certo aos olhos dos homens, porém não vivendo na intimidade com o Senhor. Na Ásia Menor hoje, menos de 1% da população é cristã. A grande maioria é muçulmana. Hoje a Europa, conhecida como o berço missionário, onde a reforma protestante nasceu, onde os grandes avivamentos aconteceram, onde grandes movimentos espirituais aconteceram, puritanos, pietistas, moráveis, tantos outros, berço de grandes pregadores, muitas igrejas mortas espiritualmente. Muitas igrejas na Europa hoje, através da sua morbidão espiritual, colocaram a Europa na janela 1040 da Missão Global 2015. Missão Global 2015, no ano de 2000, estabeleceu para a Europa toda, para as cidades, para países da Europa toda, alvos específicos para que todo o continente pudesse novamente ser conhecido como o berço missionário. Portugal faz parte.
da Janela 1040. No ano de 2000, estamos a um ano de finalizarmos o alvo. Neste momento, precisaríamos, para atingirmos o alvo, mais de 3.000 igrejas novas em Portugal. Em 14 anos, não conseguimos atingir 2.000, quanto mais num ano, 3.000. Então, irmãos, o cenário que nós estamos a viver, em termos espirituais, é preocupante. Hoje, a Igreja de Cristo participa em cultos, adora ao Senhor solenemente, busca viver na verdade do Deus vivo. Porém, muitas igrejas, quando os cultos terminam, os seus membros vão a bares, discotecas, bebem, têm vícios, dão um mau testemunho. Será que esta é a espiritualidade que nos identifica com Jesus? Será que este é o caminho que queremos seguir? Ou será que este caminho levar a igreja portuguesa ao mesmo cenário destas 7 igrejas na Ásia Menor? Eu não venho hoje aqui com uma mensagem derrotista, pelo contrário. A mensagem do Senhor, ela é uma mensagem sempre exortativa, para que as nossas colunas da vida, irmãos, possam ser abaladas pela palavra do Senhor. Muitas pessoas têm vivido assim, pensando que estão a agir corretamente, impressionando Deus, mas não impressionam o Senhor. Uma igreja saudável, para terminar, eu quero dizer-te que Deus está preocupado com a igreja do Senhor em Portugal. Porque se Ele não estivesse preocupado, nós não estaríamos aqui. O pastor David não teria iniciado esta série de estudos acerca da igreja, dos privilégios e dos compromissos que exigem fazer parte da igreja do Senhor. No primeiro século, eu não consigo imaginar o número de vidas que foram, sangue que foi derramado por serem da igreja de Jesus Cristo. E hoje, mais de 2.000 anos depois, vivemos num comodismo, irmãos, que tem que nos incomodar, tem que mexer conosco. Não adianta fazermos grandes coisas aos homens e não agradarmos ao Senhor. Não adianta termos a melhor comunhão se negligenciarmos na palavra do Senhor. Não adianta termos o melhor ensino bíblico se a nossa adoração não for sincera. Não adianta fazermos grandes coisas se a nossa vida não se coadunar com aquilo que cremos. Uma igreja saudável é uma igreja que vive na palavra do Senhor. Uma igreja saudável é uma igreja que adora consoante a adoração do Senhor. Uma igreja saudável é uma igreja que onde quer que ela vá, ela vive para a glória de Deus. O irmão pode pensar, bom, mas igreja onde quer que ela vá? Eu quero terminar com um vídeo que ele demonstra de uma forma muito simples o que é ser igreja de Jesus. Fique atento neste vídeo e depois vamos orar.